Ó, houve uma pergunta aqui que não quero deixar passar, se criar uma hipótese de transferência obrigatória, no caso das DRUs, não seria uma solução para essa questão federativa? Bom, eu acho que seria toda a solução que a gente pense para que os estados e municípios eles fiquem protegidos de cenários como esse que a gente está vendo, eu acho que é válida. Porque o que a gente está vendo agora é justamente isso, estado e município, que os dois principais tributos, ICMS e ISS, dependem de uma atividade econômica que esteja funcionando, eles vão experimentar aquela de arrecadação muito brusca, e aí, toda vez que a gente tiver uma calamidade pública como essa, a gente vai depender de ficar negociando caso a caso, lei a lei, como a gente está tendo agora no Congresso, para saber o quanto de quinhão que a União poderá transferir para estados e municípios. Então, eu acho que qualquer alternativa que pense no mecanismo de assegurar que estados e municípios não fiquem abandonados à própria sorte, que é o que está acontecendo hoje em dia. Como a gente falou, o Estado e o município não pode criar empréstimo compulsório, não pode emitir moeda, não tem nem mais banco estadual, porque antigamente o Estado tinha um banco estadual e podiam rolar a dívida de alguma forma com o banco estadual, o que era péssimo também, né? Ninguém quer voltar àquele cenário. Mas o fato é que hoje, realmente, os estados e municípios, em situação de calamidade, eles buscam a União Federal por uma questão de necessidade mesmo, porque não há outro caminho que não seja a União Federal. Uma coisa que me preocupa um pouco é que, enfim, você vendo aí os cientistas, os conhecers e tal, eles dizem que a probabilidade da gente vir a sofrer novos episódios pandêmicos como este é real e em intervalos de tempo muito mais curtos, né? E a nossa tendência será, passado isso, nunca mais vai acontecer, né? Aí a nossa tendência será só tentar administrar o rescaldo, né? Me lembra a questão de impeachment, né? Primeira vez que teve um impeachment de presidente da República, isso nunca mais vai acontecer, não vou estragar isso. Aí teve o segundo, né? Aí já se fala no terceiro, né? E a gente continua, né, rejeitando. Não, essa realidade é muito dura, eu vou rejeitar. Eu tenho um certo temor de que isso aconteça aí também. Mas vamos agora falar um pouquinho, porque o tempo é cruel, passa muito mais rápido do que a gente imagina. Né? Muito rápido, estou vendo aqui. Queria conversar um pouquinho sobre as medidas de compensação aí a estados e municípios. Isso é um cenário que está mudando muito, né? A gente teve, enfim, essa disciplina aí da questão também financeira. Você teve a PEC 10, né, que veio, aí agora acho que ela perdeu um pouco de fôlego, porque aí o Senado mudou muito o texto da PEC 10. A PEC 10 não cuidava das medidas de compensação, né, mas cuidava de regime financeiro e tal. Agora a gente tem o projeto de lei complementar que o Senado aprovou o substitutivo, acho que o substitutivo é do Anastasia, não é isso? O PLP 39, que é o que foi aprovado agora por esses dias. Eu acho que é do próprio presidente do Senado, né? Que avocou lá a relatoria. Foi o primeiro era do Anastasia e depois houve o substitutivo do Alcolumbre, esse 39. Exato. Até onde eu acompanhei, foi isso. Isto. Né? E aí, assim, já é curioso que uma boa parcela do que estava na PEC 10 foi para esse projeto de lei complementar, o que parece indicar que não há clima para aprovação de emenda constitucional fazendo muita marola, né? O que talvez até nem seja muito ruim, porque realmente não sei se isso não é estado de sítio, mas não é o melhor momento para aprovar a emenda constitucional. Não é. Né? Aí, assim, qual é a tua primeira apreciação sobre esse contorno aí? O Senado já devolveu o PLP 39 e as notícias de imprensa davam conta de possível votação, com um acordo político já meio que fechado com a Câmara, possível votação talvez amanhã ou depois, terça ou quarta-feira. Isso. Né? Qual é a tua apreciação aí dessa proposta, como ela tá posta hoje? Bom, eu acho que do ponto de vista federativo, a proposta inicial que foi debatida na Câmara me parecia mais justa, porque a ideia da Câmara era criar uma espécie de seguro arrecadação para estados e municípios. Então, o governo federal
ele iria aportar o valor da frustração orçamentária que estados e municípios tiveram em razão da arrecadação do ICMS e do ISS ao longo de um tempo. Porque, claro, os orçamentos dos estados e municípios foram todos elaborados lá em dezembro de 2019 com base numa receita que não vai se verificar. Então, eu achava mais justo, do ponto de vista federativo, esse cenário, em que a União vinha como uma espécie de fiadora da federação, garantindo, de alguma forma, o nível de arrecadação que foi projetado pelos orçamentos dos estados e municípios. Como a gente sabe, essa solução não agradou à equipe econômica do governo federal, e daí, quando o projeto foi para o Senado, a alternativa que se costurou no Senado Federal é de utilizar um valor fixo, que o valor de 60 bilhões de reais, mais ou menos, e esse valor será repartido entre estados e municípios a partir de critérios lá, vários critérios que foram colocados. Quer dizer, se abandonou aquela ideia da Câmara de que o governo federal deveria aportar recursos no mesmo nível da frustração orçamentária do ICMS e do ISS. Então, eu já vi vários governadores declarando que esse valor, agora da versão do Senado, que foi uma versão que as notícias disseram que foi costurada com a equipe econômica, o valor que muitos estados vão receber será totalmente insuficiente para cobrir a perda de arrecadação do ICMS e os municípios do ISS, porque esse valor de 60 bilhões foi um valor estimado que se chegou, ele não tem base na perda de arrecadação. Então, eu acho que seria mais justo a versão da Câmara dos Deputados. Mas me parece que hoje mesmo houve uma sinalização da Câmara no sentido de que foi o acordo possível com a equipe econômica do governo federal, porque é claro que a equipe econômica federal ela tinha um temor muito grande de que aquele modelo de segura arrecadação iria atingir uma cifra muito grande. Números aí foram vários, mas alguns chegaram a falar em 200 bilhões de reais, esse seguro arrecadação poderia sofrer. Mas eu acho que do ponto de vista federativo era mais justo, porque até se a gente pensar no momento atual, quer dizer, quem é que está na linha de frente do combate à pandemia? Quais são os entes que estão com os hospitais lotados? São estados e municípios. Os servidores estaduais, servidores municipais é que estão combatendo a pandemia. O SUS, basicamente, o governo federal entra muito com a parte de financiamento, mas a linha de frente é de estados e municípios. Então, me pareceu razoável aquele entendimento da Câmara inicial de que se fosse recomposto o orçamento previsto para estados e municípios. Então, só para você ter uma ideia, os números, o governo do estado do Rio de Janeiro fala, a última notícia que eu vi, fala que seriam necessários 10 bilhões. E pelo projeto aprovado no Senado, o governo do estado do Rio de Janeiro vai receber em torno de 1,6 bilhões. Então, eu tenho um temor muito grande de que essa solução, que parece que foi a do Senado, vai prevalecer mesmo, a Câmara já teria aceitado, eu acho que ela pode ser insuficiente. Daqui a alguns meses, talvez a gente veja que será insuficiente para manter o funcionamento de estados e municípios. E eu acho que teria sido um bom momento também para a União Federal, de alguma forma, vamos dizer assim, pagar um pouco do seu passado ruim em relação à Federação Brasileira. Porque a gente sabe que a União Federal, a relação dela com os estados e municípios nas últimas décadas, não é uma questão só desse governo, pelo menos há 20 anos, há 20, 30 anos, a União Federal está sendo muito omissa no que se refere às finanças de estados e municípios. E a gente tem vários exemplos em relação a isso, criação de contribuições que não são partilhadas em estados e municípios, não houve a compensação das perdas da Lei Candir para os estados de ICMS. Então, acho que era o momento da União Federal realmente, de uma forma, purgar esse passado ruim que ela tem de omissão no que se refere à coordenação do nosso federalismo. Então, eu tinha essa expectativa de que poderia ser uma oportunidade. Mas, infelizmente, me parece que a solução adotada vai ser a de um valor fixado que será entregue para estados e municípios. E eu temo que esses valores não sejam suficientes para que os estados e municípios possam aguentar um ano de tanta dificuldade financeira. Eu acho que a gente pode ter dificuldades, quer dizer, a par desta, que né, já parte de um ponto de insuficiência, mas mesmo a aprovação desse projeto de lei como posto, aí as dificuldades de você executar isso e o dinheiro efetivamente chegar são enormes.
né? E do ponto de vista de financeiro, né, de direito financeiro, porra, dá para você manejar e esse dinheiro não aparecer nunca. Isso é uma coisa que eu acho bastante preocupante. Outra coisa que eu acho muito preocupante é que a gente mantenha, eu já usei várias vezes essa expressão, né, do day after, o que vai acontecer depois que a gente achar que a questão sanitária efetivamente está superada, é a gente continuar numa dissociação permanente que a gente tem entre finanças públicas e a dimensão das responsabilidades da administração, né? Se a gente entrar numa vibe de que, não, então vamos fazer revisão contratual para todo mundo, tadinho, tal, e de outro lado, essa dimensão financeira apequenada, como a gente tá vendo, aí isso pode ser uma loucura total, né? Isso Sem é dúvida. alguma coisa que me preocupa muito. Não sei como é que você vê isso. Não, me preocupa muito mesmo. Por exemplo, o argumento para derrubar a proposta da Câmara, que foi muito ventilado, foi no sentido de que ela poderia gerar uma espécie de preguiça fiscal dos estados e municípios, porque eles pensaram assim, já que a minha arrecadação está garantida pela União, eu não vou me esforçar aqui para aumentar a minha arrecadação de CMS e de ISS. Ora, no cenário de pandemia, você esperar que estados e municípios vão ter essa postura, não tem nem como, quer dizer. Eu acho que a preocupação em relação à preguiça fiscal, a preocupação de que estados e municípios sejam responsáveis com a arrecadação de seus tributos, ela é super válida. Está lá o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não nos deixa mentir, quer dizer, é preciso realmente exigir esse esforço. Agora, no cenário de pandemia, não dá para você imaginar que vai ter essa postura, um estado ou município vai ter essa postura. O estado e o município não vai arrecadar ICMS e ISS por pura impossibilidade material. Então, esse argumento eu acho que é de um paternalismo, né? Uma coisa assim absurda, né? Eu realmente não entendi. E aí, quer dizer, como você falou, aí você vai achar que Estado e município vai conseguir realizar as suas funções com menos recursos do que tinha de previsão no orçamento, com as despesas públicas com saúde crescendo. Você imagina que o Estado vai conseguir executar o orçamento só com renegociando contratos administrativos? Eu acho que não dá para você imaginar isso, porque o particular que contrata com a administração também tem o seu limite financeiro. Então não dá para você, essa demonização dos estados e municípios, como se os estados e municípios fossem os grandes gastadores da nação, os perdulários. Eu acho que essa visão realmente atrapalhou essa negociação, porque mostrou mais uma vez uma postura da União Federal dando a menor contribuição possível. E acho que a menor contribuição possível que a União Federal deu em relação aos estados e municípios talvez não seja suficiente para que estados e municípios aguentem esse ano tão difícil. Havia uma pergunta aqui que já rolou, que partia de uma afirmação que eu acho que está assim, numa mística enfim, de quem não tem tanta proximidade com a execução orçamentária, né? Mas o orçamento não é sempre superdimensionado. Todo orçamento é superdimensionado. Tanto que a administração começa o exercício fazendo limitação de empenho, né? Enfim, eu tenho meu ponto de vista em relação a isso, mas vamos ouvir o seu. Eu acho que esse problema existe, mas ele não é nessa dimensão que as pessoas imaginam. Quer dizer, muitas vezes o fato da própria receita do orçamento ser superdimensionada é muito em razão da própria deliberação orçamentária no parlamento, que o parlamento tem interesse de inchar a receita pública para poder comportar as despesas, especialmente de emendas parlamentares. Então, acho que esse é um problema mesmo. O artigo 12 da LRF procura até combater isso, dizendo que a previsão da receita tem que ser técnica. Então, eu acho que esse é um problema, sim. Mas eu acho que não explica o problema que a gente vai ter agora. Eu acho que esse não é o principal componente da dificuldade que a gente vai ter de orçamento esse ano. A dificuldade de orçamento desse ano vai ser realmente a imensa frustração da receita pública, a imensa frustração com a arrecadação tributária e um descontrole da despesa pública. E aí, quando você tem esse cenário, não tem muito o que fazer, né? Eu tenho a percepção de que essa tese, né, de que o orçamento é sempre hiperdimensionado, isso pode já ter sido no passado, se é que em algum momento foi.
Porque hoje em dia, com a ampliação da parcela que é vinculada do orçamento, você fazer um orçamento superdimensionado gera uma pressão de demanda sobre você, chefe do Poder Executivo, em cima de um dinheiro que não é real, não existe. Sim, Então, verdade. superdimensionar receita, hoje em dia, não é jogo, porque gera Uhum, uma pressão de demanda de um dinheiro que não existe. Então, acho que é isso já é um verdade. equívoco, né? É, E a afirmação de que, olha, a evidência maior disso é que o orçamento abre com contingenciamento com limitação de empenho, isso também é um equívoco. Todo orçamento abre com contingenciamento ou limitação de empenho, porque o orçamento é uma expectativa. Você tem que ver se o comportamento da Receita confirma aquilo, né? e Então, acho agora que a gente isso está vendo a prova disso, né? não é? Não é? E eu me lembro, Gustavo, quando foi o período do apagão, no tempo, não lembro nem se Dilma já era presidente, que a gente teve que trocar as lâmpadas em casa, botar aquela lâmpada Eu acho que horrorosa. foi 2000 ou 2001, né? O Fernando Henrique governador Cardoso ainda. o governador era Antony Garotinho. Eu me lembro porque eu vi o Isso, governador, né, isso. dizendo que a queda da receita de repasse do consumo de energia, né, para o estado do Rio de Janeiro tinha sido de 73 milhões por mês. Né? Então, assim, imagina, né? E ninguém Uhum. podia dizer que foi má Não, gestão, foi não. superdimensionamento, foi nada. Foi, né? Trocou a lâmpada, diminuiu, Uhum. diminuiu o gasto de energia, Exatamente. diminuiu a receita. Né? Então, Exatamente. acho que tem muito mito também em torno da Uhum. questão da execução orçamentária, a gente conhece pouco e aí a gente acaba passando por cima um pouco. Como eu disse, É o nosso verdade. tempo já está acabando. Aí eu queria convidar, antes de convidar o Gustavo a se despedir, convidar você que fez a sua pergunta e não conseguiu tê-la respondida, a reproduzir a pergunta no Instagram, que aí a gente encaminha para o Gustavo te responder. Né? E lembrar que as lives são sempre antecedidas da possibilidade de você fazer a sua pergunta, justamente para que a gente não tenha que sair correndo aqui para tentar responder. Né? Teve algumas perguntas que eu já tinha inserido na pauta, o Gustavo teve a oportunidade de examinar. Queria lembrar que a próxima live da gente já está atrasada para quinta-feira e o tema é eleições municipais e pandemia. Então, você que quer entender se vai ter eleição, como vai ser a eleição, quais são os riscos de adiar a eleição, como ficam as limitações da LRF, por exemplo, em matéria de gasto público, nesse cenário de indefinição e tal. Você não pode perder a live de quinta-feira, que é com o Bruno Andrade, que já foi diretor-geral do TRE do Rio de Janeiro e agora é secretário na corregedoria também do próprio TRE no Rio de Janeiro. Então, você já pode botar sua pergunta para o Gustavo responder e postar sua pergunta para a live sobre eleições municipais e pandemia. Gustavo, então eu queria, assim, mais uma vez agradecer muitíssimo a sua adesão. O pessoal adorou, estão aqui tecendo muitos elogios e te passar a palavra, então, para você se despedir do pessoal. Bom, queria agradecer pela oportunidade, foi muito bom. Agradecer a todos que estão presentes, os colegas da PGM, colegas de outras instituições, muitos alunos meus também aí presentes. Agradecer por terem assistido e te parabenizar mais uma vez por essa iniciativa. E espero aí que a gente consiga, nos próximos meses, ter um cenário um pouquinho melhor para as finanças dos estados e municípios, que essa insegurança tributária que a gente tem aí também possa diminuir um pouco. Vamos aguardar. Beleza. Obrigado. Gustavo, queria de novo agradecer. Lembrar você que está assistindo que a live depois, não só a do Gustavo, mas todas as que estão acontecendo, vão para o canal da PGM do YouTube. Então você pode ver de novo. E já fico aqui o meio que convite aprovado o PLP 39. De repente a gente marca e conversa mais um pouquinho com o Gustavo. Gustavo, obrigada. Vocês estavam presentes, obrigada também. Boa noite e Obrigado. até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado. Tchau.